Vamos começar a nossa aula. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem abrir o microfone para tirar as dúvidas, ok? Vamos lá, então. Vai demorar um pouquinho, porque está demorando a entrar, tá? Para você, já tá vendo a tela? Não, Tá vendo nada? não. Agora foi. Agora foi? Para mim não está aparecendo. Vou fazer de novo, tá? Então vamos lá. Vou tentar fechar uma tela aqui. Tá vendo aí na tela? Tô vendo. Tá. Bom, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre progressão geométrica, tá? Bom, o que é uma progressão geométrica? A progressão geométrica é um pouco diferente da aritmética. A progressão aritmética, a gente está sempre somando, subtraindo o número, né? Para o número anterior. Por exemplo, uma sequência um com a razão 2. Então, você vai pegar um, vai somar com 2. 1 mais 2, 3. Então, o próximo número é 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, aí eu estou determinando a sequência da PA, né? Porque eu estou somando sempre o mesmo número. Na PG, em vez de você somar, você vai multiplicar ou dividir o mesmo número, tá? Aonde que a gente utiliza muito essa a progressão geométrica, né? A gente utiliza muito na matemática financeira, tá? No esporte, a gente utiliza bastante. Na biologia, com a parte de celular, né? A parte também de. Agora me deu branco. Reprodução, tá? Na progressão geométrica, nós temos também o termo geral da progressão geométrica. Na PA, nós tínhamos o termo geral da PA, que era sempre a mesma fórmula, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Na progressão geométrica, a gente também tem uma fórmula que determina um termo geral da PG. A fórmula é a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Que é a razão. Para diferenciar da razão da PA, que é R, ele colocou a fórmula é de acordo com a progressão. Se a progressão geométrica, a gente colocou o Q da progressão geométrica, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo que bem define a progressão geométrica.
Vamos ver se a gente consegue entrar com ele. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vocês estão vendo essa tela? Meninas? Não. Tá escuro. Ah, não, agora Seu. apareceu, agora apareceu. Bom, vamos lá. O assunto atual que a gente está vendo aí falando sobre o coronavírus, né? É, bom, esse enunciado da questão tem a ver com o guia de estudante da Abril. Por que eu quis fazer isso? Porque pode ser uma questão de vestibular, de Enem. Daqui para frente a gente vai falar muito sobre o coronavírus, né? Tanto na parte história, de matemática, de gráfico, a gente vai falar muito sobre esse assunto nas próximas provas. Então, eu, dando uma olhada na internet, vi esse enunciado aí e achei interessante, já que a gente está falando sobre o coronavírus, tá? Então, esse exemplo é o seguinte: digamos que você tenha um crescimento do número de infectados em uma região em que, cada 3 dias, a quantidade de pessoas doentes triplique. Então, vamos supor que eu tenha pego a doença hoje, tá? Daqui a 3 dias, essa doença vai passar para 3 pessoas. Daqui a outros 3 dias, essas 3 pessoas que passaram, que você passou a doença, vão passar mais para 3. Cada uma delas vai passar mais para 3. E assim vai, tá? Então, no primeiro dia, descobre-se um infectado, tá? A gente coloca aqui no dia 0, no primeiro dia, né? Então, só tem um infectado. Passou-se 3 dias, então 3 elevado a 1, que vai dar o quê? 3 infectados. Na terceira fase, né? Isso aqui é a fase 0, que seria o inicial. Na segunda fase, foi a primeira, depois dos 3 primeiros dias. Depois, depois de 6 dias, né? 3 elevado a 2, que seria a terceira fase. 3 elevado a 2, 9. Ou seja, uma pessoa passou para 3. Cada pessoa dessa aqui passou para 3. Tá? Então, a menininha aqui, ó, a criança passou para 3. Vamos supor que eu tenho aqui uma mulher, tem uma filha, o marido e o pai, tá? Essa mulher passou para a filha, passou para o marido e para o pai. Vamos chamar ela de Maria. Então, Maria passou para a filha, para o marido e para o pai. A filha passou para 3 pessoas, tá? O pai, o marido passou para 3 pessoas. O pai passou para 3 pessoas, tá? Cada uma dessas pessoas aqui passaram para 3 pessoas, tá? Então, está triplicando, certo? Então, aqui, no final aqui, ó, foram quantos infectados? Foram 27 infectados. Mas ele pode, depois de 3 dias, depois disso aqui, mais 3 dias, vai ser 81. Depois vai ser 243. Por isso que a gente fala que isso aqui é uma progressão geométrica, tá? Multiplicando 3. Do 1 por 3, do 3 por 9, do 9 por 27, do 27 por 81. Então, está sempre multiplicando um número anterior por 3. Então, o
essa análise do coronavírus é uma PG, entendeu? Tu está sempre multiplicando um número anterior por um número, tá? Entenderam? Entendi. Por isso que é importante a gente tomar muito cuidado, porque como isso aí é uma PG, uma progressão geométrica, ele se multiplica muito rápido, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Isso aqui não é uma coisa certa, que uma pessoa daqui a 3 dias passa para 3 pessoas. Isso aí, né? Isso aí enunciado aqui é um enunciado fictício, porque uma pessoa pode passar muito mais do que 3 pessoas, tá? Ou não pode passar nenhuma pessoa também, né? Isso aí um enunciado fictício, tá? Bom, aí voltando lá na definição de. Então, nós temos. Tá todo mundo tá vendo aí, vocês duas? Tá preto? Cassiane, Kailane, tá preto ou tá vendo a apostila? Eu tô vendo que tava travado aqui, professora. Os dois estão travados? Porque para mim também tá travado. Passou. Hã? E aí passou. Tava travado, mas agora passou. Ah. Bom, então eu vou meio que no escuro, tá? Vou fazer aqui, mas eu não tô vendo a apostila. Então, a progressão geométrica, ela tem uma razão, né? Essa razão ela pode multiplicar ou você pode dividir também, tá? A razão, quando ela é maior do que 1, né? Ela é uma progressão geométrica crescente. Se a razão estiver entre 0 e 1, ela vai ser uma PG decrescente, mas isso a gente vai ver depois, tá? Então, a N é o número de termos geral, que é dado por essa fórmula aqui. A1 vezes Q elevado a N menos 1, onde o A1 é o primeiro termo, o Q é a razão, o N é o número de termos. Mas como é que você descobre a razão? A razão, ela vai ser sempre o posterior dividido pelo anterior, tá? Então, se eu tenho aqui, a razão ela é uma divisão de A2 dividido pelo A1, A3 dividido pelo A2, A4 dividido pelo A3 e assim sucessivamente. Beleza? Aqui nós temos um exemplo, né? 3, 6 e 12. Pede para observar esse exemplo, certo? Primeiro passo, como é que a gente sabe a razão dele? A razão dessa sequência. A razão vai ser o segundo dividido pelo primeiro. 6 dividido por 3, 2. O terceiro dividido pelo segundo. 12 dividido por 6, 2. O quarto dividido pelo terceiro. 24 dividido por 12, 2. Então, eu já sei que isso aqui é uma PG. Por quê? Porque a razão é a mesma para todos, tá? Então, quando eu falei lá do coronavírus, a gente não sabe, né? Não tem certeza se é uma PG, porque para ser uma PG, a razão tem que ser a mesma. Por exemplo, se hoje eu tenho 1.000 infectados e amanhã duplicou e depois da manhã duplicou, então, se ele está sempre duplicando, aí sim é uma PG. Agora, se no dia seguinte ele triplicou e no outro dia ele duplicou e assim foi, aí já não é uma PG, porque já são razões diferentes, tá? Bom, a soma dos termos de uma PG, de uma progressão geométrica.
A soma é o total, você vai somar cada elemento dessa PG, como se eu tivesse aqui essa sequência 3, 6, 12, 24, e tem que somar 3 mais 6, mais 12, mais 24 e assim por diante. Então, para você não fazer essa soma, né, você tem a soma, a fórmula da soma da PG. Essa soma da PG, ela é finita. Tem dois tipos de soma. É a soma da PG finita e a soma da PG infinita, tá? Essa soma da PG, ela também tem uma fórmula, mas olha só, essa fórmula não depende do AN, ou seja, não depende do último termo. Lembra que na PA você precisava do primeiro e do último termo, né? Lembra de Gauss? Você pegou o primeiro, somou com o último, só que nessa soma você não precisa disso. Basta essa fórmula aqui, A1 vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Onde Sn é a soma dos termos da PA, A1 é o primeiro termo e R é o Q, é a razão, né? Agora vamos aplicar alguns exercícios, tá? Um exemplo. Vários tecidos iguais estão em uma loja de tecidos. Eles deverão ser empilhados respeitando a seguinte ordem: um tecido na primeira vez, e a cada uma das vezes seguintes, tantos quantos estejam na pilha. Por exemplo, primeira pilha, um tecido. Segunda pilha, 2 tecidos. Terceira pilha, 3 tecidos. Quarta pilha, 4 tecidos. E assim sucessivamente, tá? Determine a quantidade de tecido na 12ª pilha. Então, ele quer saber quanto de tecido vai ter na 12ª pilha. Como é que você vai fazer isso? Você primeiro vai achar aqui em A1. A1 vale quanto? O A1 vale 1, né? Porque só tem um tecido. A razão aqui que está errado, tá? A razão é que eu tenho 2 tecidos, né? Então, aqui é 2 dividido para 1. E o A2 é um tecido. Então, aqui é 2 dividido para 1, que vai dar 2. N é o número de termo que você quer chegar. Quem é? 12. A12 que você quer descobrir. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do termo geral? A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Onde Q é a razão, que a gente viu lá, 2. O n vale 12. 12 menos 1 dá 11. 2 elevado a 11 vai dar 2.048. Esse é o valor total de tecido até o 12º dia. Segundo exemplo, sabendo-se que a PG tem A1 valendo 4, a razão valendo 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa PG, dessa progressão. Esse exemplo, o primeiro exemplo, é um péssimo exemplo, não gostei desse exemplo, eu vou dar outros exemplos, tá? Mas como está na apostila, eu prefiro falar, ó, tem erro da apostila, tá? Mas eu vou dar em cima da apostila que está aí. Tem outro livro que eu coloquei aqui no link, mas eu vou dar esse outro livro na próxima aula. Sabendo que a PG tem A1 valendo 4, a razão valendo igual a 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então, a soma ela é para essa fórmula aqui, Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. A1 é quem? A1 vale 4. Q vale quanto? Vale 2. E N vale quanto? Vale 10. Você vai substituir aqui o A1 valendo 4, o Q valendo 2 e o N valendo 10. Faz primeiro o que está dando parênteses, né? Está dando parênteses, a exponencial você faz primeiro. 2 elevado a 10 dá 1.024, menos 1, 1.023. Vezes 4, 1.023 vezes 4 vai dar 4.092. Q vale 2, 2 menos 1 dá 1. Então, o denominador valendo 1 é ele mesmo, 4.092, tá? Bom, aí aqui ele pede para você fazer essas atividades aqui que a gente vai fazer como exemplo, tá? Então, vou interromper aqui de novo.
Vamos colocar aqui. Bom, vamos lá então. Fiz um depósito no valor de R$ 100 no primeiro mês de março. Então, não foi em janeiro, foi em março que ele depositou, tá? Tem que prestar atenção bem no anunciado. No mês de abril, eu depositei 200. E a cada mês, fui dobrando o valor do depósito, tá? Se você está dobrando, você está multiplicando por 2. Se você está multiplicando por 2, a razão vai ser 2, tá? Qual é o valor do depósito no mês de dezembro desse mesmo ano? Então, ele quer saber, não é no mês 12, né? Seria mês 12 se começasse em janeiro. Então, daqui a 10 meses, né? Se começou em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, são 10 meses. Então, ele quer saber o A10, que ele não sabe qual é. Ele tem, no primeiro depósito, foi R$ 100. No segundo depósito foi R$ 200, e aí foi, daí por diante, ele foi duplicando o seu valor, até chegar em dezembro. Né? Bom, então aqui foi o quê? Aqui foi março, R$ 100, abril, 200, aí tem mês de abril. Depois de abril, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa sequência. Ele quer saber o quê? Ele quer saber no mês de dezembro. Isso que ele quer saber. Né? Então, vamos ver quantos eu tenho aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele quer saber o 10º termo, que é o A10. Ele quer saber, tá? Março é o A1, o A2 é o abril, e assim por diante, até chegar ao quê? Dezembro, que vai ser o A10. Bom, no primeiro mês, que é o mês de março, ele depositou R$ 100. E aí foi duplicando esse valor. Ele quer saber quanto que ele vai ficar no mês de dezembro. Então, A10 que ele quer saber. A fórmula do termo geral é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Para qualquer PG, é essa fórmula que você vai utilizar para o termo geral. Então, no lugar do N, você vai colocar o 1, o 10, né? Então, você vai tirar. Você vai tirar o N, vai colocar o 10. O A1 é o primeiro número. Qual o primeiro número? O primeiro termo vai ser quanto que ele depositou primeiro? R$ 100. O Q é a razão, ele duplicou, então o Q vai ser 2. E o N vai ser 10. Primeiro você faz o que está no expoente. 10 menos 1 vai dar o quê? Vai dar 9. Então vai ficar 100 vezes 2 elevado a 9. Lá no começo do ano, a gente aprendeu a fazer esse cálculo na calculadora. Como é que faz esse cálculo na calculadora de celular? Você vai lá, bota deitado, o celular deitado, né? Depois que vocês terminarem, aí você vê como é que faz. É isso?
Aí você vai apertar a tecla da base, que é o número 2. Aí você vai ter uma tecla que você tem, que ou a tecla y elevado a x, ou a tecla x elevado a y, ou um chapéuzinho. Você vai clicar essa tela. Isso é. Aí você vai digitar o expoente. O expoente é 9. E aperta igual. Você vai achar 512. Então, 2 elevado a 9 é 512. 512 vezes 100 vai dar 51.200. Então, no mês de dezembro, vai dar o quê? 51.200. Entenderam? Entendi. Bom, aí agora vamos a outro exemplo, que é outro exercício que está na apostila de vocês, tá? Maria resolveu investir em uma caderneta de poupança ao longo do ano. No mês de janeiro, ela investiu R$ 60. E a partir daí, a cada mês, ela vai dobrando o valor do depósito. Ó, de novo, a razão vai ser 2, porque está multiplicando por 2. Qual o total do depositado por ela ao final do mês de dezembro neste mesmo ano? Eu coloquei em vermelho aqui essa pergunta e coloquei essa pergunta aqui em vermelho. Por quê que eu coloquei essa pergunta aqui em vermelho? Até vou destacar aqui. Por que eu coloquei essa pergunta e a outra em vermelho? Porque pode confundir a pergunta, tá? Ó, qual é o valor do depósito do mês de dezembro? Então, quer saber qual o valor do depósito daquele determinado mês específico. Nessa pergunta aqui, não está assim. Ó, preste atenção. Qual o total depositado por ela ao final do mês de dezembro deste ano, do mesmo ano? Então, se ela quer saber o total, ela quer saber a soma, né? Ela quer saber o total de tudo que foi arrecadado até o mês de dezembro, até o final do mês de dezembro. Então, qual o tipo de cálculo você vai fazer? É o termo geral ou a soma? Estou fazendo a pergunta para vocês. O que vocês acham que a gente tem que colocar aqui como fórmula? A fórmula do termo geral ou a fórmula da soma? Do termo geral? Ele quer saber o mês de dezembro? Ele quer saber só o mês de dezembro? Não. Ele quer saber o quê? O Quer saber o total. total arrecadado daqui do ano inteiro, até dezembro, mês de dezembro. Certo? Se ele quer saber o total, não é a fórmula do termo geral que você vai ter que aplicar. Vai ter que aplicar o quê? A soma. Por quê? Porque a soma é o seguinte: você vai somar o primeiro mês, mais o segundo mês, mais o terceiro mês, mais o quarto mês, até chegar o 10º mês, né? Aqui nesse caso, vai ser a soma que você vai utilizar. A soma dos 12 primeiros. Por quê? Porque ele começou em que mês? Ele começou no mês de janeiro. Se ele começou no mês de janeiro, janeiro é o mês 1. E se ele quer atingir até dezembro do mesmo ano, então são 12 meses. Ele quer saber a soma dos primeiros 12 meses. Então, como é que você vai fazer? Você vai aplicar a fórmula, né? E aí você vai ter A1 vale 60, no lugar do A1 você vai colocar o 60. O Q vale 2, 2 elevado a número de termos, que vai ser 12, né? Menos 1 sobre a razão. Quem é a razão? 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1, né? Bom, 2 elevado a 12. Quanto é 2 elevado a 12? 2 elevado a 12 vai dar 4.098. 4.098, 96. 4.096 menos 1 dá 4.095. Esse valor vezes 60 vai dar 245.700. Então, o total do mês inteiro que ele investiu, duplicando sempre o valor anterior ao número 2, né? Duplicando o valor,
quer dizer isso? Que ele, no primeiro mês, ele colocou 100, no segundo mês ele colocou 200, mas ele já tinha 100 lá. Então, 100 mais 200, 300, né? Aí ele colocou 400, né? Ele já tinha 100 mais 200, né? Mais 300, aí foi somando, até chegar o quê? Até chegar em dezembro, que ficou R$ 245.700. Ok? Entenderam? Entendi. Bom, vamos ver aqui outro exercício para a gente, esses dois últimos exercícios para a gente fechar, tá bom? Então, daqui ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o quê aqui? Ele está pedindo, determine o oitavo termo da PG. O oitavo termo da PG é o A8 que ele quer, não é? Ele não está pedindo a soma, está pedindo a soma? Não. Ele está pedindo o oitavo termo. Se ele está pedindo o oitavo termo, eu vou aplicar que fórmula? Eu vou aplicar a fórmula no termo geral, que é essa fórmula aqui, né? Eu vou até copiar isso aqui tudo. Vou colocar aqui. Bom, o A1, que é o primeiro termo, vale quanto? O A1 vale 5, né? O A1 é o primeiro termo. A razão é a divisão do segundo termo pelo primeiro. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o segundo termo. É o A2, que é 10, dividido pelo A1, que vale 5. 10 dividido por 5, 2. Né? Então, a razão vai ser 2. Ele quer saber o oitavo termo, então ele quer saber o A8. Não é o A10. O A10 seria o décimo termo. É isso que ele quer saber. A fórmula é AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral. Então, vamos copiar aqui e vamos montar. No lugar do N, você vai colocar o número 8. No lugar do A11, A1, né? Você vai colocar o número que representa ele. Quem é? 5. No lugar do Q, que é a razão vale quanto? Vale 2. E o N, o número de termos, vale 8. Certo? Então, vamos lá. 8 menos 1 vai dar o quê? Vai dar 7. Aí, primeiro, tem que fazer a potência. Eu vou lá na calculadora e vou resolver essa potência. Ou, se não, você vai fazer 2 vezes 2, vou fazer aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Né? 64 vezes 2 dá 128. Então, aqui
Aqui, então, no lugar do 2 elevado a 7, você vai colocar quem? Você vai colocar o número que você achou ali, 128, tá? 128 vezes 5, fazer aqui, um rascunho. 128 vezes 5. Então, vamos lá. 5 vezes 8, 40. Então, 4. 5 vezes 2, 5 vezes 8, 40. Vão 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Então, o valor ficou 640. Então, a 8 vai dar 640. Ok? Então, o oitavo termo vai ser 640. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo. Vamos aí ao último exercício que está na apostila, tá? O que diz esse exercício da apostila? Diz o seguinte: determine a soma, agora é S, né? A soma dos 10 primeiros termos da PG 1, 3, 9. Bom, então vamos lá. A soma é essa fórmula aqui. A1 vezes Q elevado a N menos 1, A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Tá? Vou copiar aqui. Vou colar. Bom, quem vai ser o A1? O A1 é o primeiro termo. Quanto é? 1. Quem vai ser a razão? A razão vai ser o segundo. Quem é o segundo? 3 dividido pelo primeiro. Quanto é o primeiro? 1. 3 dividido por 1 vai dar o próprio 3. Certo? Ele quer saber a soma dos 10 primeiros termos. Então, ele quer saber o A10, o S10. Né? A soma, então, é S. A fórmula é essa daqui, né? Vou colocar aqui embaixo. A soma é essa daqui, né? No lugar do A1, nós vamos colocar, no lugar do SN, nós vamos colocar S10. No lugar do A1, o A1 vale 1, né? Aqui, ó. O A1 vale 1. A razão vale 3. N vale 10. A razão vale 3. Bom, aí nós vamos lá na calculadora e vamos verificar quanto é 3 elevado a 10. Então, 3, aperta a tecla de exponencial, elevado a 10 é igual a 5.049. Então,
Então, aqui, esse valor de vai ficar 59.049. Esse resultado, menos 1. Aí, dividido por quem? 3 menos 1, 2. Nossa, que conta grande é. PG é conta grande. Então, aqui vai ficar 59.048. E aqui vai ficar 2. Cinquenta e nove mil e quarenta e oito vezes 1 dá o próprio 59.048. Então, você vai dividir por 2 aqui. Então, a soma dos 10 primeiros. A soma dos 10 primeiros números vai ser 29.524. Acabou, né? Aquele outro. Acabou esse aqui. Então, o valor aqui, 29.524. Beleza? Então, a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência vai ser esse valor aqui, 29.524. Tá? Então, vou fechar aqui a gravação.